Olá, seja muito bem-vindo ao panorama de mercado do mês de fevereiro de 2022, hoje é dia 7. Eu sou o Rogério Barrocal, assessor de investimentos e planejador financeiro. Nós vamos falar sobre o desempenho dos ativos no mês de janeiro, as oportunidades e perspectivas para o mês de fevereiro. E qualquer dúvida, eu estou à sua disposição sempre para atendê-lo, para a gente poder conversar um pouco mais em detalhe. É importante ressaltar que esse vídeo não tem caráter de recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo e serve apenas para, de uma forma bastante resumida e rápida, demonstrar a você quais são os pontos que entendemos ser aqueles pontos mais importantes para o mês de fevereiro. Então, já dando início à nossa apresentação, a pauta de hoje a gente vai falar sobre algumas questões do mundo, depois vamos já entrar nos detalhes do Brasil e as perspectivas futuras. No mundo, né, o mês de janeiro foi pautado principalmente pela preocupação principalmente da preocupação com a mudança na política monetária dos Estados Unidos. E os Estados Unidos está passando por um processo inflacionário bastante amplo, que não era visto nos Estados Unidos há muito tempo. Então, os Estados Unidos agora o Banco Central deles, né, o Fed, sinalizou que a partir de março eles vão começar a fazer uma redução desse estímulo monetário, e isso vai trazer o aumento de juros no mercado americano, que já trouxe bastante instabilidade para a renda variável americana no mês de janeiro, onde as bolsas americanas tiveram quedas bastante expressivas. Então o mercado americano, por conta desse aumento de juros, ele tem estado bastante volátil, com grandes oscilações tanto em bolsa quanto nas taxas de juros. Um outro ponto importante para a gente acompanhar é a atividade econômica na China. A China volta hoje do feriado, na verdade voltou essa madrugada passada, né, do feriado chinês, do Ano Novo Chinês. A China, que ao contrário dos países do Ocidente que estavam fazendo vários estímulos na economia nos anos de pandemia, nesses últimos 2 anos, a China em nenhum momento fez nenhum tipo de incentivo monetário na sua economia no ano de 2021 e 2022. Entretanto, agora, no final do ano de 2021, 2020 e 2021, né? A China não fez nenhum tipo de incremento ou estímulo monetário. Agora, no final de 2021, ela sinalizou ao mercado que poderia aumentar ou começar a ter algum tipo de estímulo à economia chinesa para o ano de 2022, algo que não estava no radar de nenhum dos economistas ou das análises que o mercado havia feito até então. Isso pode ser positivo porque se a China começar a ter um incentivo monetário, ela deve ter uma economia mais forte, e a economia chinesa mais forte é bom para o Brasil, que é um país exportador de commodity e tem a China como um dos maiores clientes, né, da balança comercial brasileira. Outro ponto importante para a gente acompanhar é o possível conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso gera uma tensão adicional aos ativos de risco. Pode ser um processo que leve a mais inflação, principalmente no petróleo, né? Uma vez que uma guerra entre Rússia e Ucrânia seria ruim para todos os ativos de risco e também ajudaria muito o processo inflacionário, né? Aumentaria muito mais a inflação mundial, uma vez que as cadeias de suprimentos que agora estão sendo restabelecidas após a pandemia podem sofrer ainda mais. Passando para o Brasil, a gente teve muita volatilidade na curva de juros e isso trouxe alguma atratividade para a renda fixa. O Copom, na semana passada, aumentou a taxa de juros Selic para 10,75 ao ano. A expectativa é de que vá ter mais aumentos até o meio do ano. Entretanto, o Banco Central sinalizou que o aumento da próxima reunião não deve ser da mesma magnitude de 1,5%, que é o que foi nessa reunião. Isso, por um lado, pode ser bom, significa que o Banco Central está entendendo que a inflação já atingiu seu pico ou pode estar reduzindo a sua velocidade de alta, mas, por outro lado, pode ser um risco porque se a inflação continuar persistindo, o Brasil pode ter problemas para conseguir contê-la, uma vez que a subida dos juros tende a ser menos agressiva na próxima reunião do Copom. Vamos acompanhar os próximos passos aí para saber até onde pode ir a Selic,
mas o mercado, de uma forma geral, acredita que no máximo até 12% ao ano é o que o Banco Central deve aumentar a Selic ainda esse ano. Esse ano, justamente porque a renda fixa começou a ter mais atratividade, a gente também percebeu que houve uma entrada muito forte de investimento estrangeiro no Brasil. Esse investimento estrangeiro que tem entrado no Brasil, ele vem decorrente de vários fatores. Um deles é a atratividade da renda fixa, o outro é a questão de que o ano passado a Bolsa Brasileira realmente caiu bastante, então isso trouxe alguma atratividade, uma vez que entre os emergentes a Bolsa Brasileira é uma das que mais caiu, né? E além disso, com toda a oscilação e com toda a volatilidade do mercado americano, é natural que haja uma certa corrida de capital dos países mais desenvolvidos para os países emergentes. E nesse momento onde a Rússia não é uma opção em função dessa possível guerra, onde a Índia parece estar muito cara e aonde você tem uma China que ninguém sabe exatamente como investir dentro da China, porque a China uma hora está fazendo restrições, outra hora está fazendo agora, começa a sinalizar um incentivo monetário, então é um mercado muito difícil, de muito risco, onde todos os investidores têm um certo receio. O Brasil se mostra agora como sendo uma oportunidade de curto prazo, pelo menos, né, para o investimento estrangeiro. Isso fez a Bolsa andar mais forte no mês de janeiro e fez o dólar se enfraquecer durante esse mês. Na renda fixa, né, para a gente poder ver se a gente tem uma oportunidade mesmo ou não, é importante entender as projeções. As projeções do mercado do início do ano eram de que a Selic teria um aumento na sua taxa até em torno de 11,5% para 2022. O mercado hoje fala em 11,5%, 12%, ninguém sabe exatamente até onde vai, mas nesse nível de preço. E depois ela começaria a diminuir a Selic ao longo de 2023 e 2024 para atingir o equilíbrio lá na casa de 7% em 2024. Para isso, né, essa subida da Selic, o principal objetivo é conter a inflação, que terminou o ano acima de 10%, o IPCA, e o IPCA, a expectativa do mercado é que ele caia para algo em torno de 5, 5,5% em 2022 e depois 2023 para 3,4%, 3% até 2024, que seria a inflação mais adequada para um país emergente como o Brasil. Num cenário de projeções como estas do Boletim Focus, o que nós podemos aferir em relação à renda fixa? Qual que é o melhor fundo de renda fixa para se posicionar? Seria no pós-fixado ou no pré-fixado, né? Qual que a gente deve escolher agora? Bom, essa não é uma resposta simples, não é uma resposta única, então é importante a gente entender os cenários e as possibilidades. Então, se a gente tiver Selic subindo e IPCA caindo, né, eu fiz um exercício aqui colocando uma taxa de pré-fixado que a gente encontra hoje no mercado, né, acima de 12% ao ano, uma renda fixa IPCA mais 4% ao ano e um pós-fixado CDI mais 1% ao ano, que é para a gente poder entender e comparar as três possibilidades. Então, se eu tiver comprado agora em 2022 em uma taxa que seja pré-fixada acima de 2% ao longo de 2022, a tendência é que eu tenha uma renda fixa melhor do que o CDI e melhor do que os títulos atrelados ao IPCA, se eu tiver contratado uma IPCA mais 12% ou acima disso. Né? Por quê? Porque a Selic está subindo, mas se ela chegar no máximo aí aos seus 11,5%, no máximo no final do ano ela teria aqui, se eu tivesse um título CDI mais 1%, por exemplo, eu estaria ganhando 12,5% contra 12%. Mas nesse período todo de tempo, né, considerando o ano todo, parece que uma taxa de pré-fixada acima de 12% tende a ser a melhor rentabilidade de renda fixa para o ano de 2022, consideradas as projeções atuais. Se a gente olha essa mesma curva para frente, 2023-2024, parece ser realmente a melhor alternativa, mesmo para o longo prazo. Entretanto, o longo prazo, as incertezas são muito maiores e a gente pode ter um cenário onde a Selic não pare nos 12% e tenha que subir ainda mais para conter a inflação, que ela pode não cair. E esse é o exercício demonstrado nessas linhas tracejadas. Então, para não correr o risco de ter
de ver a Selic aumentando acima de 12% e você ter um título travado em 12% ou alguma coisa acima de 12%, é que nós entendemos que o título pré-fixado mais longo, ele contém um risco adicional muito grande, uma vez que nós temos um ano eleitoral e a gente está num processo ainda de subida da taxa de juros e o teto dessa subida ainda é desconhecido. Então, resumidamente, parece que o pré-fixado de curto prazo, até um ano, pode ser uma boa alternativa de renda fixa, e as posições mais longas ainda, a situação mais tranquila é um IPCA mais alguma taxa, e se o mercado estressar mais, é possível que essa taxa aumente e a gente tenha IPCA mais 6, que seria uma taxa muito boa no mercado de renda fixa. Tá? Então esse é o cenário básico para 2022 da renda fixa. E para a renda variável, passando rapidamente, né, um pouco que eu falei, é importante a gente relembrar que o Ibovespa teve um desempenho muito ruim em relação aos emergentes ao longo de 2021, né? Automaticamente a gente teve também um IPCA muito forte, né? Subiu demais o IPCA, terminou na casa de 10%, e a gente teve o real se desvalorizando bastante, caiu em relação ao dólar algo em torno de 8% no ano de 2021. Isso posto, né, as instituições financeiras projetam para o final de 2022 uma bolsa que termine o ano na casa de pelo menos 123, 124 mil pontos. Esse patamar de bolsa seria simplesmente para recuperar a inflação do ano passado, né? Ou seja, não está se imaginando grandes ganhos aqui. O momento que foi feito essas projeções era um momento de altíssimo pessimismo no mercado. O segundo semestre, apenas para relembrar a todos vocês, né, a gente foi tendo cada vez mais notícias ruins que foram sendo aplicadas aos preços, e com isso a gente tem o mercado precificando uma situação muito complicada para 2022, algo que, se for melhor do que as estimativas de mercado, a gente tende a ter boas surpresas na renda variável. O Ibovespa, né, em janeiro, terminou o segundo mês de alta, depois de uma queda consecutiva de 5 meses, né? Ele terminou em alta, teve uma alta de 6,8% em janeiro, foi um mês muito bom. E a gente percebe que essa alta foi bem concentrada no setor financeiro e no setor de utilidades e materiais básicos, né? Sendo que os outros setores ainda estão andando bastante de lado, né? Com bem descontado em relação às suas médias históricas. Por fim, como sempre, a gente faz aqui uma análise dos principais setores que parecem mais fortes no momento. Não se trata de nenhuma recomendação de compra. O objetivo é simplesmente colocar os setores que a gente acredita que são mais propensos a ir melhor que o Bovespa ao longo do mês, e algumas ações dentro desse setor, como uma forma de indicação de como a gente está vendo o mercado no exato momento. Então a gente tem, para fevereiro, uma seleção que inclui setor financeiro, siderurgia, mineração, óleo e gás, né? E alguma coisa de serviços e algo mais de crescimento, que não porque o mercado esteja muito comprador para esse tipo de segmento onde está a local web, mas simplesmente porque houve um desconto tão brutal em algumas empresas que é possível a gente ver alguma recuperação ao longo desse mês de fevereiro das empresas que foram mais descontadas ao longo do segundo semestre de 2021. Né? Nesse exercício que a gente vem fazendo, né, a carteira que a gente monta aqui como uma indicação de setores, ela está desempenhando desde junho, quando a gente começou com esse trabalho de comparação, ela já está 13,6% superior ao Ibov. Então, de novo, não é nenhuma recomendação de compra, mas a gente está substituindo a seleção que a gente tinha para a seleção atual, e essa é a nossa expectativa, que esses setores tendem a andar bem no mês de fevereiro. Por fim, é importante lembrar e sempre ter em mente que, com a China mais forte, as commodities tendem a continuar bastante fortes. Né? São algumas das manchetes de jornais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E as commodities em alta também é uma questão que força bastante a nossa inflação, e isso pode ser um problema para a questão dos juros
e a gente ter uma Selic ainda mais alta do que se imagina atualmente, que a Selic hoje está sendo, como eu disse, né, a projeção máxima em torno de 12% ao ano, mas a gente pode ter surpresas negativas com relação a isso, caso haja um superaquecimento em relação às commodities que têm subido de preço constantemente, né? Então, esse foi basicamente a mensagem do final de janeiro, como a gente está vendo as perspectivas de fevereiro, ao longo do mês de fevereiro. E se ficou alguma dúvida ou você quer tirar alguma questão que você não entendeu, ficarei muito feliz em respondê-la. Tá? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.